Atos capítulo de número 9, versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Isso. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Eu vou mostrar um negócio para vocês, mas vocês têm que prometer que vocês não vão rir. Você jura que você não vai rir? Crente não jura, é proibido jurar. Isso está escrito na Bíblia. Você pode prometer. Jurar não pode, jurar nem pela terra, nem pelo céu, nem por nada. Amém? Deixa eu mostrar para a câmera aqui, porque a gente está gravando e as nossas mensagens elas sempre vão para as redes sociais. Você pode acessar o Facebook, o Instagram da igreja ou o meu, e lá você vai ver as mensagens que nós temos gravado. Amém? Porque temos alcançado muitas vidas, graças a Deus a este trabalho. O que você viu quando você olhou esse documento aqui? Além de uma foto muito bonita, o que você viu aqui? O que vocês viram aqui? Identidade, o que mais? Meu nome, o que mais? Minha digital? Minha digital. Filiação? Também. O que mais? Fala aí rapidinho. Data de nascimento, o que mais? Nome do pai e da mãe. Vocês não viram isso, vocês estão chutando. Olha para cá. Esse documento aqui, chamado de RG, ou identidade, ele me credibiliza a ter um nome, certo? O nome do meu pai e da minha mãe. Alguns não têm o nome do pai, né? Porque ainda não é de fato obrigatório. Algumas pessoas ainda não sabem. Mas o nome da mãe tem que ter. Até porque todo mundo sai de uma mãe, né? Isso aí não tem como. Olha para cá. A identidade de uma pessoa, ela determina exatamente quem ela é. Sim ou não? Sim ou não? Essa foto que parece comigo, sim ou não? Sim ou não? Desse jeito. Não parece? Por que não parece? Sou eu, gente. Sou eu. Como é que é? Eu estou um pouquinho gordinho? Um pouquinho? Não, estou uns 40 quilos mais gordo aqui. Eu nem me lembro quando foi que eu tirei isso aqui. Acho que eu tinha uns 15, 16 anos de idade, não sei. 1999. Quem é bom de conta aí, o quê? 20 anos atrás? Tinha 16 anos de idade. A identidade de uma pessoa, ela é o documento mais importante que você pode ter. Talvez você diga, mas o CPF é o que nos distingue. Sim, ele nos distingue uns dos outros. Mas a sua identidade, ela diz sobre a sua filiação, a sua data de nascimento, e é um dos poucos documentos que vem com foto. Alguém mais tem identidade aí? Não, né? Ninguém vai querer mostrar não, né, mãe? Da minha mãe é preta e branca até hoje. Não é não? Trocou? É aquela do cabelo lisinho. Eu fui no banco um tempo atrás, abri uma conta, poupança. Aí a gerente do banco falou comigo: você tem que trocar a sua identidade para trocar essa foto que não parece mais com você. Eu falei, mas sou eu, mas você tem que trocar, porque não parece mais você. Eu tinha 16 anos quando eu tirei essa identidade aqui. Quando nós falamos acerca de identidade, é interessante que o nosso modo de falar, o nosso modo de viver e principalmente o nosso modo de agir é o que determina a nossa identidade diante das pessoas. Quando você vê uma pessoa que fala muito alto, grita muito, muito sorridente, muito extrovertida, algumas pessoas não entendem e costumam julgar, rotular aquela pessoa, sim ou não? Quando é uma mulher, fala, nossa, aquela mulher é uma mulher escandalosa, é uma mulher fácil. Ou quando é um homem que é muito assim, falar ele é muito galinha, é ou não é? Nós criamos uma identidade para as pessoas de acordo com aquilo que nós vemos, é ou não é? Há um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Como isso aqui, ó, uma impressão
digital. Igual a essa que no mundo não tem nenhuma identidade de ninguém é igual. Ninguém. Cada um tem uma digital. A digital é o que te separa literalmente de todas as outras pessoas e determina que você é um ser único e exclusivo no mundo. É isso. Quando nós falamos acerca de identidade, eu quero que você entenda isso nessa noite. Tudo que você e eu falamos ou fazemos, como eu já disse, cria em nós, na sociedade, uma identidade. Acompanhe comigo no verso de número 10. Verso de número 1, rapidinho aí, do capítulo de número 9, em Atos. Está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar-se alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha para cá rapidinho, deixa eu resumir a história de Saulo. Saulo, ele era um homem que cumpria a lei de Deus. Ele era um homem estudado, um homem esclarecido, alguém que buscava conhecer e obedecer os mandamentos do Senhor, da forma como ele entendia. E naquela época os cristãos começaram a crescer muito. E aí ele foi ao chefe dos sacerdotes lá na sinagoga e pegou uma carta com autorização para prender os cristãos, se necessário, até matá-los, levá-los para as cadeias. No momento em que ele pega a carta e parte no caminho de Damasco, a Bíblia diz que de repente do céu aparece uma luz e ele fica cego e cai do cavalo ali e fica sem ver nada. Os homens que estavam com ele, como diz o texto, ouviram a voz, mas não viram. E o texto diz que a voz que fala com ele foi a voz de Jesus Cristo. Jesus vira para ele e fala: Saulo, por que você me persegue? E naquele momento ele fica sem saber o que fazer. Aí Deus dá uma direção a ele e diz: vai até Damasco. Lógico, ele foi guiado por alguém. E ali Deus vai usar alguém na vida dele. Verso número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes que Deus fala conosco, olha para cá, é necessário que nós estejamos como o profeta Samuel, sempre dispostos, sabe? Porque por muitas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos a voz do Senhor. Você sabe por que Ananias ouviu a voz de Deus? Porque o texto diz antes que ele era discípulo. Discípulo quer dizer seguidor, aquele que imita, aquele que acompanha. Ele não havia aparecido na história bíblica até então, mas de repente ele aparece aqui nessa história e Deus fala com ele em visão dizendo: Ananias. Ele automaticamente responde dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para poder fazer a tua vontade. Verso número 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada, fala bem alto, a rua chamada, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Olha para cá. Uma vez uma pessoa me disse isso, eu achei interessante, eu guardei essa frase. Disse que a fama da gente sempre chega antes da pessoa. Não é ou não é? O nome da gente sempre vai chegar antes da gente. E é verdade. Isso quer dizer que as pessoas elas sempre vão nos julgar por aquilo que elas ouviram falar da gente. E a vida é assim. Por isso importa a mim e a você cada vez mais buscarmos sermos conhecidos por aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou como Ananias era conhecido, ele era discípulo do Senhor. Aí Deus mostra a Saulo, melhor dizendo, enquanto ele estava cego, que um certo discípulo chamado Ananias iria até ele, iria impor as mãos sobre ele e iria curá-lo. Ananias recebe aquela missão do Senhor de ir até aquele lugar para poder orar por aquele homem, e ele indaga ao Senhor no verso de número 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? A fama de Saulo corria como alguém que era muito mal, que fazia o mal aos cristãos. É interessante que se você olhar na minha identidade ou na sua, não vai estar escrito aqui de fato quem você é. A única informação que vai ter aqui, ou as únicas informações que vão ter na sua identidade, são o seu nome, o nome dos seus pais, onde você nasceu, uma foto e uma digital. Mas isso não diz quem você é. Diz? É apenas um pedaço de papel. E há um ditado que diz que papel aceita tudo. Tudo. Porque as pessoas elas não nos conhecem de fato apenas por nos olhar. Para que você conheça alguém é necessário que você conviva com essa pessoa. E mesmo muitas vezes convivendo, corre o risco ainda de você não conhecer a pessoa. É isso. Mas independente disso, a forma como você e eu vivemos, nos comportamos, agimos, o que postamos em rede social, como nos comportamos, como nos vestimos, com quem nos relacionamos, tudo isso gera em nós uma identidade, uma impressão. Aquela que as pessoas veem. É isso. A Bíblia diz que não pode um cego guiar outro cego. Eu sempre falo isso aqui, você nunca vai ver um cão andando com um jacaré. Por quê? Porque o jacaré ele vive dentro da água e fora. Um cachorro consegue fazer isso? Sim ou não? É impossível. Não tem como. Sabe? Não tem como. Ah, eu sou cristão, mas eu vivo com... Não tem como. Ou você é cristão ou você não é. Eu sou cristão, mas eu faço... Não. O padrão da minha e da sua conduta, ou da minha e da sua identidade está na palavra de Deus. É assim. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Isso quer dizer que existe um caminho para você trilhar. Existe uma guia da qual você deve ir se moldando a cada dia para se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Sim ou não? Sim ou não? É. Você acha que é normal um cristão andar com pessoas que vivem enchendo a cara? Sim ou não? Não. Com pessoas que vivem se drogando, fumando? É normal? Se prostituindo, mentindo, enganando? É normal? Sim ou não? E por que a gente anda? Com aquela velha desculpa esfarrapada de que vai entrar lá no meio e fazer a diferença? Vai nada. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe? A minha e a sua identidade, elas devem atrair as pessoas a Cristo e não nós sermos atraídos por aquilo que há lá no mundo. É assim. Hoje em dia existe uma moda, né, que diz que tem boate gospel, tem um monte de coisa que é gospel, tudo é gospel, menos a palavra de Deus. Cria-se muitas coisas para atrair jovens, as igrejas cada vez mais cheias de jovens, com um monte de desculpa para que essas pessoas fiquem. Mas é uma geração de crentes carnais atraídos por coisas carnais. Porque quando aquele artifício acabar, ou quando as ideias novas acabarem, aí acaba a fé também.
Sabe por quê? Saulo aqui, ele foi convertido, ele conheceu o Senhor através de uma experiência da qual ele ficou cego. E aqueles a quem ele perseguia, Deus levanta um homem chamado Ananias e fala assim: olha, do povo que você persegue, eu vou levantar um para ir até você e orar e curar a sua enfermidade. Ele não tinha a opção de não querer, sabe? Ananias era conhecido como discípulo de Cristo. Saulo aqui era conhecido como um assassino, um perseguidor da igreja. Aquilo que nós fazemos, dissemos, ou a forma como nós vivemos, determina diante das pessoas quem nós somos. Verso 14. Aí Ananias continua dizendo: e aqui, em Jerusalém, tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus dá uma ordem a Ananias de que ele vá até Saulo. Ele usa, Maria Lúcia, muitos argumentos dizendo assim: mas Deus não tem condição de... esse homem nunca vai se converter. Ele mata os crentes, sabe? Ele persegue a igreja. Ele é conhecido por ser um homem muito mau, que faz mal ao teu povo. Ele tenta convencer a Deus. Mas diferente de mim e de você, Deus, ele vê aquilo que a gente não vê. Deus, ele sonda o coração das pessoas. E Deus levanta as pessoas certas para enviar as suas missões. A Bíblia fala da história dos 7 filhos de Seva, o sacerdote, que eles achavam muito bonito expulsar demônios, mas eram jovens que não tinham uma vida com Deus, não tinham uma vida correta diante do Senhor. E eles foram a um homem endemoniado. A Bíblia diz que esse homem espancou esses 7 homens, e eles ficaram pelados e saíram correndo, fugindo, com medo do demônio. 7 homens não conseguiram contra um. Sabe por quê? Porque o próprio demônio fala na boca do homem endemoniado para ele assim: eu bem sei quem é Jesus e eu conheço quem é Paulo, mas vocês, quem são? A Bíblia diz que o demônio pulou para cima deles. Não sei se ele fez como o Jack Chan, sei lá, como o Bruce Lee, mas a Bíblia diz que ele bateu tanto nesses homens que eles tiveram que sair correndo, e eles ficaram pelados no meio dos outros, tanto que eles apanharam, sabe? A identidade deles era conhecida no céu e no inferno. Talvez você e eu consigamos vestir uma máscara, termos uma imagem da qual nós queremos que as pessoas pensem que nós somos. Isso é até muito legal, né? Mas verdadeiramente só o Senhor sabe quem você e eu somos, sabe? Portanto, não adianta tentar mascarar com uma roupa bonita, com um discurso bonito. Nada disso vale. Porque no momento em que a sua ficha é puxada, lá no céu ou no inferno, tem verdadeiramente quem você é, sabe? E a Bíblia fala acerca da história de um homem que ele fez de tudo para mudar a sua identidade, para conseguir aquilo que ele queria. E é disso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis. Eu vou ler a história, você acompanha comigo aí. Gênesis capítulo 27, versículo de número 1. Está escrito: e aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve-me a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da tua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe:
Eis que Esaú, meu irmão, é homem, cabeludo ou peludo, e eu um homem liso, sem pelos. Porventura me apalpará meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traze-mos. E foi, tomou e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Olha para cá. A Bíblia fala acerca de uma história de amor muito bonita, que é citada até hoje quando os namorados estão, naquela fase de se conhecer. Isaac e Rebeca. Uma história linda de amor que termina com uma grande mentira e uma guerra entre filhos. O pai, ele era mais próximo a Esaú, Isaac. E ele pede que esse filho vá no mato, mate uma caça e traz para poder fazer uma comida para ele. A esposa dele ouviu. Rebeca ouviu aquela frase e falou: não, eu quero que o meu filho mais novo seja herdeiro de tudo que o pai tem e seja abençoado por ele. Aí ela vai, chama Jacó e fala: Jacó, vai lá no rebanho, pega uns cabritos lá, uns bichos, traz para eu poder fazer, para eu dar a seu pai, para ele dar a bênção do seu irmão a você. E ele ainda questiona, fala: mãe, mas eu sou liso, eu sou depilado, eu não tenho barba, não tenho nada disso. E a Bíblia diz que ela tirou o couro dos bichos, colocou na mão dele, no pescoço, pegou a roupa do irmão e tal. Quando Jacó chega diante do pai, ele fala: pai, eu estou aqui. A primeira pergunta que o pai fala é: quem és tu? Interessante é que ele tinha o cheiro de Esaú. Possivelmente ele estava imitando a voz de Esaú. As roupas dele eram as roupas de Esaú, eram iguaizinhas, aliás, eram as mesmas roupas. Nós vamos ler aqui um pouco mais na frente que o pai toca nele, até a sua pele, o jeito já estava parecido com Esaú. Na verdade, ele tinha tudo para ser Esaú, menos uma coisa: ele não era Esaú. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta você admirar uma pessoa e querer ser aquela pessoa, sabe por quê? Porque Deus, ele nos fez únicos. Únicos. Você é tão importante para Deus quanto qualquer pessoa no mundo. Por isso não é necessário você tentar se parecer com ninguém. Quando você assume a sua identidade em Deus, aí Deus tem a possibilidade de fazer tudo o que Ele tem de fazer através de você. Mas enquanto você e eu quisermos ser a outra pessoa, parecer a outra, não vai dar certo. Não tem jeito. Não adianta. Você até pode parecer, como muitos por aí, até parece que é crente, mas na verdade não é. Aparenta ser, mas não é. Se veste como tal, como Jacó fez aqui. Mas quando se apresentam diante do pai, a pergunta do pai é: quem é você, meu filho? Será que o pai não conhecia ele? O pai tanto conhecia que ele continua dizendo aqui no verso número 19: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me... Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. Olha para cá. Ele começa mudando de identidade, mentindo para o pai, ouvindo a voz da mãe ao invés da voz de Deus. Aqui ele continua mentindo para o pai e ainda bota o nome de Deus na safadeza dele. Não, eu consegui rápido porque o teu Deus me mandou. Muitas coisas erradas se fazem em nome de Deus. Muitas coisas erradas. Não, porque eu senti de Deus. Sentir, basta estar vivo para sentir.
O que importa de fato é se as minhas e as suas ações elas condizem com aquilo que está escrito. É isso. Todas as vezes que você tomar uma decisão, pergunte: Jesus faria o quê? Como Jesus decidiria essa situação? Como ele agiria diante disso? Muitas pessoas acham que Jesus ele era um menino tonto, barbudo e cabeludo, do olho claro. Mas a Bíblia diz que um certo dia, quando Jesus ele chega no templo, no pórtico do templo, e ele vê os homens mercadejando, vendendo animais, fazendo da casa de Deus ali um comércio, a Bíblia diz que ele pega um chicote e sai chicoteando todo mundo e quebrando tudo. Você consegue ver Jesus desse jeito? Sim ou não? Mas está escrito. Você já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Está escrito. Meu Deus. A Bíblia diz que as pessoas começaram a chamar Jesus de cachaceiro, beberrão e glutão, porque ele vivia no meio de prostitutas, ladrões. Sabe qual a diferença dele e de mim, de você? Ele é Deus, só isso. Ele era incontaminável. O problema da gente é achar que a gente pode botar uma roupa de crente, ter um cheiro de crente, um discurso até bonito e entrar naquele meio para mudar. Daqui a pouco você está, enchendo a cara. É ou não é? É ou não é? É assim. Tudo começa com uma conversinha, uma visita. Daqui a pouco você está na cama. Está dormindo numa cama que não é sua, com alguém que não é seu. Não, mas eu sou forte. Não é nada. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso é sério. Esse falso discurso moralista cristão é muito bonito, mas tem levado muita gente para o inferno. Sabe por quê? Olha como isso é sério, olha para cá. Nós começamos o culto cantando, sim ou não? Cantando. Cantar é adorar, concorda? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus ele está à procura de verdadeiros crentes, é isso? Não. Verdadeiros adoradores. Se Deus está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Como essa flor aqui que eu sempre cito, ela é bonita, não é? Sim ou não? Vou mostrar para a câmera aqui. Aqui, Ela é uma flor bonita. Ela parece uma flor de verdade. Ela não cheira uma flor de verdade. E ela não tem vida. Ela só parece, mas não é. Ela até enfeita, mas não tem vida. Não tem vida. Não precisa nem que ninguém cuide, só de vez em quando passa um pano para tirar a poeira. Mas ela nunca vai produzir nada, sabe por quê? Porque é falso. Enfeita, mas é só um enfeite. Sabe? Portanto, para mim e para você não adianta apenas parecer. A nossa essência tem de ser viva. Eu falei a respeito de identidade, sabe por quê? Porque na identidade tem o nome do seu pai ou da sua mãe. Quer dizer de onde você veio. Se você é verdadeiramente nascido de Deus, no seu sangue corre a graça de Deus. É isso. E isso é muito sério. Não adianta nós nos travestirmos de cristãos, falarmos como cristãos e continuarmos vivendo de uma forma que não agrada a Deus. Não adianta. Verso 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Ele não podia ter caído fora aqui, gente? Não podia? Ele devia ter feito isso. O pai perguntou, questionou. Sabe o que é isso aqui? É o cuidado que Deus tem comigo e com você. Quando a gente está diante do pecado, diante da cilada, aquilo que te incomoda, sabe? É o Espírito Santo falando: não vai, não faça. Você, sabe? É Deus tentando te livrar e a gente continua sempre caminhando em direção ao que é errado. Sempre fazendo o contrário à vontade de Deus. Aqui o pai dá a chance a ele de falar: não, pai, olha, eu errei, né? Não sou eu. Ia ficar tudo bem. Mas pelo fato dele insistir em querer fazer aquilo que não agradava a Deus, aquilo que era errado, olha o que aconteceu na vida dele. Verso 22.
Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de, porém as mãos são as mãos de Esaú. E sabe qual a profundidade disso aqui? Olha para mim. Eu me policio muito acerca de ajudar as pessoas, porque há determinadas situações das quais você não deve colocar as suas mãos. Nada disso. A boa intenção de usar em segurar a arca para que ela não caísse, o matou. E não foi o diabo, foi Deus quem o matou. O pai aqui, ele ouve a voz de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Sabe o que isso quer dizer? Eu posso até orar por você, mas quem tem que trabalhar é você. Quem tem que buscar é você. Tem gente que se sustenta nas costas das orações dos outros. Ora por mim, irmão. Ah, não vou no culto não, ora por mim lá. Ore você, busque você. Faça a sua parte. Porque Deus, ele ouve a voz da oração, mas ele tem de ver a sua ação. É assim. Simples assim. Ninguém pode buscar por você. Ninguém pode te colocar dentro do céu. Nem eu posso colocar o meu filho, nem você pode colocar ninguém dentro do céu. Infelizmente, eu sinto te dizer, é cada um por si. Isso não significa que você não possa orar, falar pelas pessoas. Pode e deve, mas a busca é individual. Amém? Então aqui o pai, ele ouve a voz de Jacó, mas toca e ele percebe que é Esaú, verso número 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça aqui meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me meu filho. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes. E o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo do mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. O pai tenta sentir o cheiro dele aqui. E naquele momento, ele sente o cheiro do filho do qual tinha o direito de ser abençoado. Isaque errou em abençoar Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Não. O texto começa dizendo que ele estava cego, ele não podia mais ver. Ele fez de tudo, não para se certificar, mas para ver se o filho assumia quem ele era. Assim como Deus faz conosco o tempo inteiro. Deus, ele não espera que você vire um anjo, que nasça asas nas suas costas e você comece a... Não. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que você seja sincero diante dele, só isso. Só isso. Porque no momento em que nós somos sinceros com Deus, a nossa máscara cai. O cheiro da roupa da gente muda. Não importa o toque que haja em você, Deus, ele te conhece. Ele te conhece. E isso é tão sério e bíblico, que a Bíblia diz que ele sabe, olha para cá e preste atenção nisso, está escrito, ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Hoje, quando você passou o pente na sua cabeça,
A quantidade de fios que ficaram no pente ali, que você jogou fora depois, Deus sabe quantos foram. Se Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça e no seu corpo inteiro, você acha que Ele não conhece seu coração? Sabe? E aí está de fato aquilo que nós somos diante de Deus. Nós temos o hábito de chegar diante de Deus e falarmos palavras bonitas e um monte de bobagem que Deus não está nem aí para ouvir. A Bíblia diz que quando você se aproximar de Deus, chegue com poucas palavras, porque Ele conhece o seu coração, sabe? Eu sempre toco aquela música aqui do Diante do Trono: dá-me um coração igual ao teu, Deus, um coração disposto a obedecer e cumprir todo o teu querer, porque Ele verdadeiramente sabe quem você é. Ele sabe se você vem na igreja para buscar apenas uma bênção, para ser curado, para ser próspero, para casar, para não sei. Ele sabe. Talvez você diga: poxa, mas eu não venho por nada disso, eu venho porque eu quero adorar a Deus. Parabéns, continue nesse caminho. Mas quantos há que não fazem isso? Que só vão na segunda-feira do milagre, e se não tiver milagre, eles não voltam. Que só vão na sexta-feira do amor, e se não arrumar alguém para casar, eles vazam da igreja. Da prosperidade, se Deus não multiplicar e não prosperar, não der um carro novo, tal, eles vão embora. Sabe? Jesus, Ele supre as minhas e as suas necessidades. O milagre mais conhecido da história da Bíblia que Jesus cometeu, que Jesus fez, melhor dizendo, foi o da multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz que Ele alimenta mais de 5.000 pessoas, e logo depois Ele começa a pregar: se arrependam, porque o alimento que vocês comeram agora, daqui a pouco vocês vão botar para fora, o corpo vai expelir. Mas o que importa de fato é que a alma de vocês sejam salvas, porque essa geração é perversa, está indo para o inferno. Aí a Bíblia diz que eles começaram a ir embora. Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, duro é o seu discurso, as pessoas estão indo embora. Jesus poderia falar: meu Deus, então vou mudar meu jeito de falar, porque realmente as pessoas estão saindo da igreja. Que saiam. Jesus vira para Pedro e fala assim: vai você também. Você acha que é duro o meu discurso? Vai também. Sabe o que quer dizer? O amor de Deus, ele é tão grande por nós, que Ele é imutável. Imutável. O amor e a graça de Deus é inegociável. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele tinha e tem de mais precioso, que é o seu Filho, Ele deu por mim e por você. E ainda tem gente que acha que Deus deve alguma coisa para ela. Não, eu vou porque eu... Aonde, gente? Nos parecermos com Jesus é um privilégio, sabe? As pessoas querem olhar para nós e elas querem ver Jesus, sabe? Nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu modo de viver, nas suas companhias, nas suas vestes, nos seus relacionamentos, na forma como você lida com o seu dinheiro, na forma como você lida com o seu tempo, na forma como você lida com tudo. É isso que o mundo espera, sabe? Porque a minha e a sua identidade, elas estão estampadas em nós. Por isso a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de quê? Mas testemunha para quê? Sabe para quê? Para que naquele grande dia, quando você e eu formos julgados, e aquelas pessoas estiverem indo para o inferno, falam assim: mas ele passou do meu lado, mas não dizia que era crente, mas não vivia como crente. No momento das conversas, as palavras mais imorais eram as dele. São as testemunhas que vão depor contra você. Ou a seu favor. Depende de como você vive. Depende da sua real identidade. Não, Deus, eu estou aqui porque no meu trabalho eu ouvi o testemunho do meu irmão ali, e graças à vida que ele levava, eu estou aqui também. É isso que Deus espera da gente, sabe? Não adianta nós tentarmos mudar aquilo que nós somos. Nós devemos nos render de fato ao Senhor para que Ele nos transforme. E aí sim, agora entra o capítulo de número 32, Gênesis capítulo 32, versículo de número 22. Está escrito: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-se e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até
o amanhecer do dia. Olha para cá. Decorrida toda a história de Jacó, quando ele fugiu, ele teve que fugir de casa para que o irmão não o matasse. Porque quando Esaú chegou e viu que ele havia, entre aspas, sido abençoado no lugar dele, Esaú intentou matá-lo e destruir tudo que ele tinha. Ele foge para o deserto e lá ele faz a vida dele. Muitos anos distante da família, fugindo no meio do deserto. Sabe por quê? Porque ao invés de ouvir a Deus, ele resolveu ouvir a sua mãe. Ao invés de se arrepender e agir de forma certa, ele continuou insistindo no erro. Isso destruiu a família dele. Ele ficou anos sem ver o seu irmão e o seu pai. Muito tempo. Muito tempo. Até que num determinado dia, a Bíblia diz que ele estava num vale. E tinha um ribeiro. E ele já era muito rico e tinha 11 filhos, 2 esposas e alguns servos. A Bíblia diz que ele estava indo para um outro caminho e ele pegou tudo que ele tinha e mandou atravessar. E foi. E ele ficou sozinho. O texto diz que ele começa a lutar com um homem, um varão, na verdade era um anjo. Sabe o que isso quer dizer? Que a minha e a sua luta nós vamos ter que passar sozinhos. É assim. No momento em que você de fato resolver viver a sua identidade em Deus, você vai estar sozinho ou sozinha. É isso. Poxa, mas ninguém vai orar por você? Vai. Ninguém vai interceder a Deus por você? Vai. Mas só quem vai sentir a dor é você. É isso. A dor da solidão, a dor do medo, da insegurança, da incerteza. Isso você vai ter que passar sozinho, não tem jeito. Eu gostaria de dizer algo diferente para você, mas não é verdade. Jesus, ele vai para o Getsêmani, para o jardim do Getsêmani. Ele estava prestes a ser preso e morto. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos para poder orarem com ele. Ele fala, gente, vamos ali orar. E a Bíblia diz que ele deixa os discípulos ali e ele entra um pouquinho mais dentro do jardim e ele começa a sua oração dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Imagina como é que ele não estava. A Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos, coloca a sua boca no pó. E ele começa a falar com Deus, fala, meu Deus, eu não vou suportar, Deus. Deus, eu não vou aguentar, Deus, passar por isso. Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu não estou suportando, Senhor. A Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Ele estava tão aflito, tão desesperado dentro de si. Imagina, ele dobra o seu joelho para orar, passa a mão no rosto, quando ele olha tem sangue na mão dele ao invés de suor. Tamanha era a sua aflição. Angustiado, ele levanta dali e vai aos seus discípulos para ver se alguém ajudava ele a orar. E os seus discípulos estavam dormindo. É assim. Deixaram o Filho de Deus sozinho. Por que comigo e com você vai ser diferente? Aí ele volta. Ele entra mais uma vez dentro do jardim ali, dobra os joelhos e suplica a Deus. Fala, Deus, eu não vou suportar, Deus. Eu não vou aguentar passar por isso não, Senhor. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus, se for possível, me livra desse sofrimento, Senhor. Aí depois ele vai e cai em si e diz, contudo, seja feita a tua vontade. A história de Jesus é tão maravilhosa, que lá na frente, quando ele está diante de Pilatos, Pilatos pergunta a ele assim, tu és rei? Aí ele diz, tu dizes. Pilatos vira para Jesus e fala assim, eu tenho o poder de libertar você, rapaz. E ele diz, você não teria poder nenhum sobre mim se do alto não lhe fosse dado. E se eu quisesse, o meu exército do céu viria aqui agora e acabava com isso tudo. E ele termina dizendo, para isso eu nasci. Porque a identidade de Jesus sabe qual é? O Filho de Deus. É isso. A identidade de Jesus é o Filho de Deus. Para isso ele nasceu. A minha pergunta para você nessa noite é, para que você nasceu?
para usar uma roupa de crente, para vir na igreja apenas, para carregar um título. Não. Você nasceu de fato para ser filho de Deus. Sabe? Não apenas para, como Jacó, parecer um filho. Não. Deus tem muito mais para mim e para você. Assim como o filho pródigo, ele era filho de um homem rico, mas ele decidiu viver em meio a prostitutas e foi parar com porcos. Mesmo tendo a identidade, na sua identidade escrito o nome de Deus, muitos preferem viver como porcos. Muitos preferem viver como órfãos. Há um Deus vivo assentado no trono, que Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Você consegue entender isso? Enquanto eu estou falando aqui, você está pescando aí. Deus, Ele está tentando plantar dentro do seu coração o sentimento de filho. Despertar você. Acorda, vambora, vamos vencer. Eu te criei para isso. Você está vivo para isso. Você existe com esse propósito. Sabe? Qual é o propósito da sua vida? Para quê? Por que você é cristão? Por que você insiste em vir na igreja? Eu sei que você quer salvação, você quer aprender. Glória a Deus por isso. Mas Deus tem mais para você. Ele quer fazer mais através de você. Ele quer pegar você, jovem, e usar no meio dessa geração para poder mudar a realidade de namoros que começam num dia e terminam no mesmo dia através de uma rede social. De jovens que passam de mão em mão e mais parecem prostitutas do que de fato jovens. De homens que não conseguem ter a postura de homem de fato. Não são provedores, são mais mulheres do que suas próprias esposas. As mulheres hoje em dia estão tendo que vestir calça e ser homem, porque os homens não estão dando conta mais de nada. Identidade. É filho que grita com o pai. Acabou o respeito. Sabe? É mulher que não respeita o marido. Onde está a submissão? Isso gera maldição na sua vida. Sabe? Isso é sério. É sério. Porque quando o mundo espiritual olha para mim e para a sua vida, eles olham a nossa, fala mais alto, identidade. Qual o nome do pai que está escrito na sua identidade? A Bíblia atribui uma criação a Satanás, João 8,44. O diabo, ele é o pai da mentira. E o texto continua dizendo: e todos quantos querem agradar o seu pai, fazem a sua vontade. Portanto, se você é mentiroso, sinto te informar, seu pai não é Deus. Pelo menos é o que está escrito em João 8,44. Jacó aqui, ele resolveu construir a vida dele, a fortuna, e adquirir a bênção de Deus através da mentira. Até que um dia ele entende que ele deveria se desfazer daquilo. Então ele pega, se desprende de tudo que tem, faz atravessar um vale, e aqui ele começa a lutar com Deus. Verso de número 24. Gênesis 22, 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva subir, ou seja, até de manhã. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir sem que me abençoes. E disse-lhe: qual o teu? Peraí, ele era um anjo da parte de Deus. Passou a madrugada inteira lutando com ele. Você acredita mesmo que ele não sabia qual era o nome de Jacó? Quando você vai fazer sua oração com Deus, você acredita mesmo que Ele não sabe o que você vai falar? Ele sabe. Ele sabe. Nós costumamos ir a Deus quando precisamos de algo. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, acima de tudo, todos os dias, sempre o quê? O reino de Deus. Mas nós buscamos a bênção, a cura, a prosperidade, tudo. E é o contrário. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisa, Ele vai te acrescentar. A gente faz o contrário, a gente busca aquilo que a gente precisa ser acrescentado, e Deus fica em segundo plano, ou às vezes em plano nenhum. Sabe o que vai mudar a minha e a sua vida de fato? A busca por Deus. É isso. Porque quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo.
E você não vai encontrar apenas um Senhor, você vai encontrar o seu Pai. É isso que importa. Aqui o anjo vira para ele e fala assim: qual o seu nome? E ele diz, onde é que está aí? Perdi de novo. Verso 27. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse, então o anjo disse a ele: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com os homens e prevaleceste. Jacó, ele luta com Deus, e o Senhor muda o nome dele. Não é lutar contra Deus. Você sabe qual é a essência mais forte que você pode encontrar de Deus em você? Sabe qual é? A sua humanidade. Como assim? Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Nunca. Por isso ele era o cordeiro necessário para expiar os meus e os seus pecados. Todas as vezes que você quiser ser você de fato, sabe o que você deve fazer? Faz um jejum para matar a sua carne, a sua vontade. E como nós cantamos, para que ele cresça e nós possamos diminuir. O problema é que a gente faz jejum para conseguir um monte de coisa, menos para mudar de vida, menos para mudar de caráter, menos para mudar de identidade. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. O apóstolo Paulo diz que nós somos como cartas vivas. Ou seja, tudo que você fala e faz é como se você estivesse escrevendo e as pessoas lendo acerca de você. Lendo acerca de você. Lendo acerca de você. O tempo inteiro. Poxa, mas não é justo, a vida não é justa. Eles fizeram isso com o Filho de Deus. Imagina comigo, com você. Eu quero nessa noite convidar você a uma reflexão acerca da sua vida, do seu comportamento, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas companhias, das suas vestes, do tempo que você gasta, internet, televisão, novela, tudo aquilo que não te acrescenta nada, sabe? O que importa de fato é para onde você vai depois que tudo isso acabar. Se você vai para a casa do seu pai, para onde Jesus foi preparar a morada, ou se você vai para o outro lado, que é o inferno. Amém? Feche seus olhos por um momento.